Pronto, deputado. Então, vamos apresentar aí alguns números, né, para mostrar um pouco o quadro do momento atual que o Estado do Pará, principalmente na região... Deputado, só uma interferência de novo. Eu posso gravar a reunião pedindo permissão a todos? Pode. Tá. Eu vou só um segundinho aqui. Pronto, deputado, pode começar. Então, como eu estava falando, marcamos essa reunião com a permissão de várias entidades que estão aí dispostas a contribuir, a ajudar, de alguma forma, até buscar entender o que está passando hoje nessa região do Baixo Amazonas e do Tapajós, que envolvem mais de 20 municípios no estado do Pará, que são municípios que fazem fronteira com o estado do Amazonas, né? E muitas dessas situações que hoje ocorrem no Pará vêm, na verdade, por essa proximidade, né, esse limite de estado que existe com esses municípios. Alguns pacientes, inclusive, são pacientes do estado do Amazonas que estão sendo tratados no estado do Pará, né? E também o que a gente vê hoje, uma região, o estado do Amazonas está sendo o foco aí de toda uma preocupação a nível federal, a nível de todas as entidades, a mídia, mas hoje o estado do Pará está passando por dificuldades muito semelhantes, né? E a gente gostaria, com certeza, de ter a mesma atenção que as cidades do Amazonas estão tendo. E nós vamos apresentar aqui alguns números. Esses números foram feitos através das coletas de informações dadas pelos prefeitos, né? E quero agradecer a essa contribuição dos 20 prefeitos dessa região, e também com os secretários de saúde, com os vereadores, todos aqueles que passaram para a gente um pouco da preocupação, né, e repassaram esses dados que nós vamos colocar agora nessa breve apresentação. Então, quero comentar aqui que fazemos parte do Comitê de Crise do Covid-19, também da FENCOMEX, né, Brasil Sem Fronteiras, da Ibrachina, temos também a Frente Parlamentar Mista da Saúde, representada aqui pela deputada Carmen Zanotto, a Ibrachina representada pelo Dr. Thomas Loll, e temos a OAB que está sendo também representada. Então, vamos aos números. Cleide, pode passar o primeiro slide? Então, esse levantamento que nós fizemos, vamos falar um pouco sobre o número de casos e óbitos, né? Os indicadores e as taxas de ocupação de leitos, os pontos críticos e dificuldades, provimento médico na região, as principais necessidades no momento. Cleide, pode passar, por favor, mais um slide. Então, no estado do Pará, nós temos de casos confirmados mais de 320 mil casos, né? Praticamente 321 mil casos, né? Sendo que na região do Baixo Tocantins são 52.548 mil casos. Com relação aos óbitos no estado do Pará, temos 7.544 óbitos. Esse levantamento foi feito no dia 25 de janeiro, né? Ou seja, há 2 dias atrás. E temos o número de óbitos na região do Baixo Amazonas, aproximadamente 1.278 óbitos. Então, Cleide, mais um slide, por favor. Dos 20 municípios, representam uma população de mais ou menos 1 milhão de habitantes, 992.850 mil habitantes, sendo que o que nós temos lá
para atender essa população são 337 leitos clínicos e 91 leitos de UTI, sendo que dos 337 leitos clínicos, temos uma ocupação média de 94,7%. E dos 91 leitos de UTI que temos lá, temos uma ocupação média em Santarém, no Hospital Regional de Santarém, de 91%, e no Hospital Regional de Itaituba, de 100%. Né? Esse é a nossa situação hoje. Né? A incidência por 1.000 habitantes, 53%, a mortalidade de 12,6%. A letalidade do vírus hoje na região é de 3%, e a proporção de casos contaminados em relação à população é de 5,3%. Cleide, pode passar mais um. Opa, pulou. Sim. Ótimo. Os pontos mais críticos, né? O oxigênio, né? Realmente, pela distância, logística de distribuição e a indisponibilidade de incipientes para armazenamento, frente ao aumento do consumo na região. Inclusive, o que nós estamos vendo é que o consumo hoje do oxigênio é muito maior do que hoje nós temos condições de atender. O próprio Estado do Pará, o governo do Estado tem colocado várias balas de oxigênio, né, e tem tido essa preocupação em tentar aumentar o número de oxigênio para atender esses municípios, mas a gente está vendo que a necessidade ela é crescente de acordo com o aumento do número de casos. A testagem e diagnóstico, temos uma ausência de equipes profissionais de saúde, a gente vai ver um pouco no próximo slide isso aí, principalmente de médicos e de estratégias de prevenção e diagnóstico. No caso, temos uma baixa testagem, ou seja, não se testa tanto, né? E nós temos também dificuldade de diagnóstico, e principalmente diagnóstico de acompanhamento da evolução dos casos. Né? Não temos na região equipamentos que possam nos dar uma melhor condição de tratamento devido à falta do diagnóstico de imagem com um tomógrafo para poder ver a evolução de cada quadro, de cada caso, e até para ver a gravidade de cada paciente. Então, a ausência de tomógrafo na região ela realmente é muito gritante. E leitos clínicos de UTI. Né? Nós temos uma região de aproximadamente 1 milhão de habitantes, com um pouco mais de 337 leitos clínicos e 91 leitos de UTI, muito aquém do necessário para o momento, esse momento da crise da pandemia. Cleide, mais um. O deputado Evair entrou. Ótimo. Então, saudar o deputado Evair, agradecer aí a presença na reunião, né, e a presença, ele que representa a FENCOMEX, e que nos dá aí a honra, né, de poder. Eu sei o quanto ele tem se preocupado com a região do Amazonas, principalmente o município de Manaus, e eu quero agradecer a presença dele para poder ter uma ideia aí do que está ocorrendo hoje no estado do Pará. Então, vamos continuar. As principais dificuldades dos municípios é a aquisição de EPIs e medicamentos, os recursos do pessoal para ampliação do atendimento, equipamentos de diagnóstico e monitoramento e os planos de orientação e de conscientização. Né? Então, eu acho que muito do que hoje a gente está passando é justamente pela falta de conscientização e também a falta de preocupação com a orientação da população, com medidas de contenção, quer dizer, talvez muitos municípios acham que, de alguma forma, a pandemia já tinha ido embora, e que talvez o início da vacinação seria o fim dos nossos problemas. E, na verdade, a gente vê que
a vacinação ela tem realmente um papel importantíssimo, determinante, mas não termina, não está ainda dando condições de vamos dizer, achar que nós estamos no fim da pandemia. As preocupações têm que continuar, as medidas de contenção, as medidas de preocupação com o uso de máscara, de isolamento social e outras medidas que são importantes, que devem permanecer mesmo depois dessas fases que vão vir agora de vacinação, né? Eu acho que essa consciência todos nós temos que ter. Mais um slide, Cleide, por favor. Esse é o número do provimento médico na região do programa Mais Médico, especificamente do programa Mais Médico. Você pode ver aí que dos 20 municípios temos um pouco mais de 132 médicos atendendo, sendo que com o CRM a gente pode ver que são poucos, né? Alenquer tem 2, Belterra tem 2, Itaituba tem 2, Monte Alegre tem 1, e Oriximiná tem 2, Rurópolis tem 1, Santarém tem 19. Então, com o CRM, 31 médicos, e intercambistas temos 101 médicos, um total de 132 médicos que fazem parte do programa Mais Médicos, e que esses médicos estão sendo também utilizados para atender em ambulatórios de urgência e emergência, principalmente nas UPAs, né? Inclusive fora do programa que eles estavam realmente credenciados a fazerem o seu trabalho. Cleide, mais um, por favor. Então, o que é que, de acordo com o levantamento que nós fizemos, o que é que hoje nós necessitaríamos para a região, né? Sendo bem claro. Então, recipientes de oxigênio, aproximadamente 80 para atender os 20 municípios. Usinas de oxigênio, são 2 usinas nós necessitamos para a região. Uma delas, inclusive, é para Santarém, para a UPA de Santarém, devido à demanda ser muito, muito alta. 3 tomógrafos que seriam distribuídos de acordo com as regiões e as proximidades de municípios, para atender municípios que estejam próximos. Monitores cardíacos, 34, bombas de infusão, 44, respiradores de UTI, 26, respiradores BIPAP, 13, medicamentos de Covid e equipamentos de proteção de EPIs e vacinas, né? Vacinas, a gente está vendo aí a dificuldade do próprio governo federal na distribuição, né? E o número tem que obedecer às fases, né? E cada fase é repassado um quantitativo fixo, né, para atender as fases que estão sendo realizadas. Então, a gente sabe da dificuldade, né, mas mesmo assim a gente está colocando, porque existe a necessidade das vacinas para a região. Fez mais um, por favor. Deputado, eu posso só contribuir um pouquinho? Esse levantamento, o deputado tem detalhado por município, que nós fizemos por solicitação dos ofícios, qual é o município. A questão dos recipientes de oxigênio, eles se concentram em Monte Alegre e Óbidos. Só para a gente lembrar, e depois a gente pode encaminhar todo o levantamento detalhado. Detalhado por município, né? Exatamente. A gente pode encaminhar. Mais um, por favor, todos. Bem, isso aí é o fim, né, da apresentação. Esses são só uns dados mais para se ter uma ideia hoje do que o Estado do Pará está passando. E seria interessante colocar alguém da região para que a gente possa ouvir um pouco o relato, se tiver alguém que queira se manifestar. Eu acho que a gente tem que ouvir um pouco a situação. Eu quero
Agora, novamente saudar aí o deputado Evaí e agradecer ele a presença aí na reunião. Seria interessante o deputado Evaí dar uma palavrinha, né, deputado Evaí? Vamos lá. Deputado Evaí, o Thomas. Deputado Evaí, a palavra está com o senhor, deputado Evaí. Saudação especial a essa guerreira, essa colega parlamentar, essa mulher extraordinária, que é a Carmen Zanotto. Carmen, você para nós é uma referência, é um orgulho, de uma credibilidade incrível no meio de todos nós aqui na Câmara, enaltecer o trabalho que você conseguiu realizar, mesmo participando do processo eleitoral. Você esteve à frente dessa pandemia nos debates diários aqui da casa. Realmente você é um orgulho para o Parlamento Brasileiro, uma referência para todos nós, a sua dedicação, o seu comprometimento, e naturalmente, né, Eduardo, vai se somando a outros parlamentares que dão sua contribuição. Vou fazer uma saudação aqui ao nosso Thomas Lau, que está ali com a gente. De novo, Thomas, eu não tenho palavras para agradecer o espírito, o tamanho do seu coração e a energia dentro que você tem para realmente, nesse momento tão duro, estar do nosso lado. Saudação a todos aqui, saudar a Cleide aqui em nome de todas as assessorias, os gabinetes, as pessoas que trabalham no nosso dia a dia, quem é que efetivamente coloca a bola na marca do pênalti para que os parlamentares possam atuar. Nosso papel tem sido um papel assim, realmente, para todo mundo aqui. Eu saí agora de uma entrevista com o deputado Arthur Lira, um debate que está tendo aqui para a presidência da Casa, dizendo que essa pandemia assim, pegou todo mundo realmente de surpresa. Nós já testamos ficar em casa, já testamos sair de casa, já testamos de tudo. Está todo mundo, tenho certeza, que dando o seu melhor, que é uma pandemia global. Ela é diferente. E realmente está o mundo em pânico. Você vê que Portugal era uma referência no mundo em ter feito o enfrentamento da pandemia, com o isolamento, tudo isso mais. Portugal estava com os menores índices que a Europa tinha, que o mundo tinha. Portugal estava sendo copiado, tudo que Portugal fez estava sendo copiado, e hoje Portugal inverteu a curva, é o país da Europa que nesse momento, inclusive, começa a fazer, começa a tirar pacientes de Portugal e levar para outro país em função do seu sistema também. O sistema colapsou. Então, assim, você vê que todo aquele que fez entendimento de uma única verdade, percebe que os equívocos que acabaram acontecendo. De novo, eu enaltecer aqui na pessoa do Thomas Lau, porque eu quero enaltecer essa determinação, e aí da nossa FENCOMEX, do comitê de crise. Agradecer muito à OAB Nacional, que abriu esse fórum, e a partir desse fórum nós criamos uma rede de contato e relacionamento, e temos conseguido parcerias importantes para que possamos atender as pessoas. Tivemos uma intervenção desde o início da pandemia, Eduardo, onde nós conseguimos, via o Ibrachina, a doação de EPIs que foram distribuídos aí por todo o país. Tivemos uma atuação importante no segundo momento, quando o governo federal fez a aquisição de quase 40 aviões de produtos na China. A China é o grande fornecedor do mundo hoje de matéria-primas e de insumos, principalmente, já finalizado. E tivemos uma atuação importante para que pudéssemos, enfim, fazer com que as aeronaves chegassem no Brasil. Recentemente, ou seja, nessas últimas atuações, para que realmente possamos dar esse avanço que vai se consolidando. E realmente uma grande resposta foi quando Manaus colapsou, liderado pelo Ibrachina, pela nossa FENCOMEX, com o comitê de crise, e liderado pessoalmente em solo pelo Thomas Laus, conseguiu realmente aquisições incríveis de cilindros de oxigênio e tantas outras coisas mais, para que pudéssemos fazer esse atendimento ao nosso povo querido de Manaus. Quero me colocar inteiramente à disposição, quero pedir aos meus colegas que já têm experiência, inclusive, dessa ação, Thomas, de fazer um pedido ao Ibrachina, fazer um pedido a todas as companhias chinesas privadas, e enaltecer que foi uma conquista importante para nós, inclusive fruto dessa nossa boa relação. Isso transcendeu os nossos limites, e hoje o governo federal já goza, nesse momento, de uma boa relação diplomática, comercial e muito proativa com a embaixada chinesa. Já digno disso, o próprio embaixador chinês fez esse reconhecimento em público e também nas redes sociais,
o governo brasileiro, com a mesma grandeza, já fez esse reconhecimento. David, eu tenho certeza que foi fruto muito dos nossos esforços. Fomos colocando tijolinhos, e edificamos realmente um grande prédio dessa boa relação entre Brasil e China, que está se consolidando cada vez mais, inclusive a própria embaixada, no comunicado ontem, que a embaixada atuou fortemente. A gente espera já na próxima semana receber os UIFAs aí para que o Butantan possa dar prosseguimento às nossas vacinas. 5.400 litros, aproximadamente 8 milhões e poucos de vacina vão ser produzido, e já preparando a segunda remessa, 5.600 litros, para que possa já ter nesse segundo momento mais 9 milhões. E também trabalhando no IFA da Fiocruz, que vai ser muito importante para que tenhamos, então, a segunda vacina, tendo em vista que já está chegando a vacina da AstraZeneca, da Fiocruz para o Brasil, e a vacina realmente é o grande... A Carmen pode... Ela que, com essa experiência de saúde, ela sabe que a porta de saída nossa é a vacina. Não, o resto tudo o resto tudo é corredor de escape. Mas a porta de saída de tudo isso realmente é a vacina. E eu tenho certeza que ontem mesmo à noite tivemos um evento extraordinário na Embaixada da Índia. A Índia também, pelo seu instituto, é uma base importante de produção de medicamentos, e estamos aí ampliando. Acho que nós vamos ampliar, inclusive, tivemos 2 milhões de vacinas vindas da Índia, e vamos ampliar isso nos próximos dias, de forma que esse é um problema global hoje, inclusive. Nós temos um problema que vamos ter que superar, porque a Europa, a gente sabe o poderio político e econômico que a Europa tem. A Europa entrou fortemente no mercado comprador, né, tipo assim, não perguntando o preço, para que a Europa possa ter, porque muitas companhias europeias têm bases na Índia ou na China. Deputado, sua conexão está ruim. O deputado Evair de Melo falhou. Muitos deles, a vacina, então, passando esse cenário, eu peço ao doutor Thomas para que ele possa fazer um esforço, Thomas, dentro daquilo que nós já temos essa expertise, e possamos estender a mão e levar também um socorro emergencial ao povo do Pará. O Pará é um estado continental, diferente de outros estados brasileiros, continental. Os desafios de logística são monstruosos, no mesmo patamar que está o Amazonas. Então, o Pará também precisa de um esforço federativo, o esforço do governo federal que está fazendo, mas com certeza nós podemos também, via o doutor Sócio, que deve estar nos ouvindo aí, está acamado, desejar ele melhoras. Estou vendo aqui o do Vale. Obrigado, deputado, obrigado. E o doutor dele possam fazer um esforço realmente nesse momento, também estender a mão ao nosso povo do Pará, que são brasileiros que nos orgulham, que precisam desse momento. E levar também um abraço a todos os parlamentares. A gente sabe nesse momento a dor e a angústia no coração de cada parlamentar do estado do Pará, que às vezes se sente muito pequeno diante do desafio que está posto. Mas vocês não estão sozinhos, tem o Brasil olhando para vocês, tem um comitê de crise e uma frente parlamentar aqui nessa casa que tem essa dimensão de vocês. Eu tenho certeza, doutor Tom, que vão fazer um esforço extraordinário, e você tem realmente as companhias chinesas aí que realmente tem dado uma resposta extraordinária, que também vão conseguir um espaço na nossa agenda e também poder atender o povo do Pará, assim como eu tenho certeza de toda a embaixada chinesa. Muito obrigado, essa é a minha contribuição. Obrigado. Thomas, gostaria de dar uma palavra, Thomas. Eu gostaria só de registrar a presença do vereador Mauro Vanzeler, de Oriximiná, e do vereador Beto, de Alenquer. E também tem um representante da Prefeitura de Oriximiná, tá? E todos os capixabas que vocês encontrarem no Pará, digam, nós temos um deputado capixaba lá que mandou um abraço para vocês, está trabalhando lá no Congresso Nacional para se somar, mais um deputado da bancada do Pará para poder levar a TV do seu povo. E cuide bem dos capixabas, e capixaba é bom de briga. Excelente, deputado, excelentes colocações, parabéns. Vale enfatizar também que quando da criação do comitê de crise a gente tinha mais ou menos essa noção. Chegaria o momento em que o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, precisaria auxiliar, né, o governo, o Poder Executivo no combate à Covid. Mesmo não apenas na aprovação de leis, não apenas na aprovação de recursos, mas também com as mãos mesmo, né, colocando a mão na massa, de mãos dadas, e esse momento chegou. Né? Quando criamos o comitê de crise, era esse o intuito.
E o senhor sabiamente nos solicitou que ramificássemos isso, né? Que espalhássemos a criação do comitê de crise em todos os estados brasileiros, para que cada estado tivesse seu representante. Graças a Deus, escutamos a sua orientação e temos aí um grande representante no estado do Pará, que é o deputado Eduardo Costa, que teve a genial ideia de nos propor essa reunião aqui em busca de antever os problemas que poderão acontecer no estado, assim como tiveram no Amazonas. Thomas, eu vou te passar a palavra. Está preparado para falar, Thomas? Thomas Lau? David, eu vi a Carmen Zanotto pedindo a palavra lá, eu só não sei se procede. Deputada Carmen, por favor. A gente pode usar mãozinhas, tá? Que aí fica mais fácil da gente se posicionar, tá, deputada? A mãozinha... Mas primeiro as mulheres, vamos deixar a deputada Carmen falar. Deputada Carmen, por gentileza, a palavra está com a senhora. Primeiro eu quero, mais uma vez, saudar a todos em nome do deputado... Se o Thomas me permitir, se ele ficasse para as considerações. Em nome do deputado Evair, que, junto com o deputado Eduardo, as demais lideranças, e o deputado Cristiano, que está conosco, organizaram. Mas, assim, gente, eu sou enfermeira de formação, além de ser parlamentar. Então, a nossa angústia aumentou muito neste final de semana, quando o nosso deputado Eduardo Costa, que é um dos vice-presidentes da nossa Frente Parlamentar Mista da Saúde, nos enviou um ofício que ele tinha encaminhado ao ministro Pazuello, manifestando a angústia e a necessidade deste olhar também para o estado do Pará, em especial dos municípios do Baixo Amazonas, em função da divisa que tem com o estado do Amazonas, de estar recebendo pacientes do estado do Amazonas e estar também com todas as dificuldades que são inerentes ao estado do Amazonas. E aí, gente, nós, na última semana, como a Câmara Federal está em recesso, nós conseguimos fazer uma reunião virtual como esta, mas chamada de reunião informal da comissão externa. Quero aproveitar esse minutinho para reforçar um pedido que saiu da nossa comissão. Deputado, o doutor Breno Monteiro, que é da Confederação Nacional de Saúde, também falou conosco. Eu falei com o ex-deputado Arnaldo Jordi, que era aqui também saudar todos os prefeitos, em nome do nosso prefeito da cidade de Santarém, e dizer que nós precisamos ser mais, por mais que a gente esteja trabalhando, gente, eu tenho a sensação ainda de que está faltando algo. E o que está faltando para mim é a gente conseguir atuar mais fortemente, deputado Evair, em algumas frentes, como, por exemplo, o pedido que aconteceu na nossa reunião informal da semana passada, da confirmação das mais 54 milhões de doses para o Instituto Butantan. Nós precisamos de todas as vacinas que tenham sua eficácia e segurança comprovada. Por quê? Porque nós estamos na fase de vacinar os trabalhadores da área da saúde da linha de frente, as pessoas institucionalizadas com mais de 60 anos, mas os óbitos estão ocorrendo na população acima de 75 anos, que é a população mais vulnerável, além de, claro, dos demais óbitos que estão acontecendo. Então, a nossa força-tarefa, enquanto parlamentares, junto ao governo federal, junto ao ministro Pazuello, que eu sei todo o trabalho que eles estão tendo, que eles confirmem para o Instituto Butantan este pedido dessas doses. Por quê, gente? Porque quanto mais nós demorarmos para confirmar esses insumos, mais atrasados na lista na China nós vamos ficar, porque a demanda é mundial, tá? Então, acho que essa tem que ser uma questão, doutor Thomas, se o senhor puder anotar aí, porque a Fiocruz já poderia estar produzindo a vacina da AstraZeneca se nós tivéssemos os insumos, ainda não temos. O Butantan pode ampliar a sua produção, porque ele está produzindo com aquilo que estava no mercado dentro do país, dos insumos que já tinham vindo da China. Então, a gente também precisa, e aí é uma ação nossa da Frente Parlamentar Mista da Saúde, com as demais frentes, e também com a nossa comissão externa, que vai retomar os trabalhos oficialmente a partir da semana que vem. Com relação a uma situação bem pontual do que foi colocado aqui, deputado Eduardo, demais deputados e lideranças que estão conosco. Nós precisamos agir junto ao Ministério com essa listinha, que são os 80 recipientes de oxigênio,
As duas usinas, gente, as usinas de oxigênio, elas não são caras. Eu tenho trabalhado desde o primeiro momento, daí eu soube que o Ministério da Saúde fez uma requisição de 10 usinas nas indústrias brasileiras para instalar no estado do Amazonas. O estado do Pará está pedindo só 2. E o que nós temos que tomar de cuidado com relação a isso? Esse legado, essas usinas têm que ficar como um legado para esses estados. Então, 2 usinas que a gente está, tem usinas que não são as mais caras, que custam em torno de R$650 mil, que se nós instalarmos numa estrutura que tenha ar comprimido, nós podemos ter aí, no mínimo, 100 cilindros de oxigênio recarregados dia. Isso é muito mais barato do que o transporte aéreo, do que o transporte terrestre. Então, eu me coloco à disposição, já fiz alguns contatos. É claro que nós, enquanto parlamentares, gente, nós temos uma limitação, não somos executivo. Então, a gente tem que receber as demandas, procurar quem tem para ofertar e delegar ao executivo se pode e se tem interesse ou não de adquirir. Mas a aquisição tem que ser de forma ordenada, de que não chegue o equipamento lá e não tenha quem não opere o equipamento, porque o oxigênio é matéria-prima para a gente salvar a vida, não só para quem tem Covid, gente. Nós precisamos lembrar disso. Um recém-nascido de baixo peso, com uma pequena insuficiência respiratória, precisa de um catéterzinho de oxigênio. E aí nós podemos ir para todas as fases da vida e para todas as patologias. Então, para mim, a gente precisava, deputado, além de trabalharmos juntos, para que o Ministério da Saúde inclua no SICONV, porque há 2 anos foi retirado, as usinas de oxigênio não pode ser indicada por emenda parlamentar, e que não é o caso agora, que não dá tempo. Então, se nós somássemos forças, nós parlamentares, com as instituições não governamentais, né? A própria Ambev já se colocou à disposição para ajudar, só que a gente precisa amarrar essas interlocuções para não ficarem soltas. Quem poderia ser a interlocução da Ambev? Quem poderia ser a interlocução de outras entidades que são da sociedade civil para dizer, olha, as usinas precisam ser instaladas no hospital tal e tal, ou na empresa tal, que já tem expertise com geradores de oxigênio e que vai fazer o recarregamento dos cilindros e vai fazer a manutenção desses equipamentos nesta primeira etapa, que é do enfrentamento ao Covid. Depois se transfere para um hospital, se não for o caso do momento agora, mas que a gente pudesse ser mais operacionais, porque para nós aqui de longe, gente, dá uma sensação até de incapacidade, para não dizer uma frustração muito grande, porque o que a gente queria mesmo é estar na linha de frente, podendo estar operando de uma outra forma. Não vejo dificuldade, eu acabei de fotografar, deputado Eduardo, a sua apresentação, tá? Mandei para o secretário de Atenção Especializada em Saúde, né? O secretário Franco Duarte, essa listinha aqui, mandei um bilhetinho para ele. Por quê? Porque já no domingo, deputado Evair, nós encaminhamos um ofício, reforçando o ofício do deputado Eduardo, em nome da Frente Parlamentar Mista da Saúde, ou seja, de todos nós, todos os deputados e deputadas, senadores e senadoras que compõem a frente, manifestando, inclusive, no texto do ofício, a preocupação do doutor Breno com relação a essa situação. Então, nós tínhamos que ter uma meta a partir da nossa reunião de hoje, que é uma resposta ainda para essa semana de algumas questões. Respiradores, 13 respiradores, é um quantitativo pequeno que os senhores estão demandando, não é nenhum absurdo. Talvez até uma remoção de um outro estado, se nós não tivermos no centro de distribuição do Ministério da Saúde, que neste momento esteja com uma situação um pouco mais confortável, mas que a gente pudesse estar socorrendo os senhores. Nós somos todos irmãos, gente, nós somos um único país. Então, a gente precisa de muita solidariedade nesse momento. Então, queria dizer que esses pedidos aqui não são pedidos exorbitantes. Essa planilhazinha aqui que eu conseguia, inclusive agora a impressão, né, que trata dos respiradores, dos monitores, dos recipientes de oxigênio, dos tomógrafos. Eu também vou passar para as empresas que a gente tinha feito contato. Outro contato que nós poderíamos fazer é com o Dr. Paulo Chapchap,
que ajudou muito as regiões, pedindo se eles conseguem nos socorrer com isso. Nós faríamos uma concentração desses itens e pediríamos depois aí o envio por um avião da FAB que chegasse o mais rápido possível aos senhores em função da logística. Porque enquanto a gente está aqui conversando e buscando alternativas, os médicos que estão nessas unidades hospitalares, os enfermeiros, ou na unidade, ou numa UPA, ou numa unidade básica de saúde, devem estar desesperados, porque o oxigênio é tudo que se precisa. Então, eu queria me colocar à disposição, mas que a gente pudesse olhar para o estado do Pará com questões estruturantes, que ficasse um legado positivo para esses municípios poderem, a partir da situação, minimizando a pandemia, isso pudesse ser um recurso que permanecesse lá. O tomógrafo, eu não sei se o Ministério da Saúde teria tomógrafos disponíveis. Acho um pouco mais complexo, mas é fundamental para o diagnóstico e para o acompanhamento dos casos graves de Covid. É fundamental. Fundamental por quê, gente? Porque é ele que diz para a gente qual é o tamanho do comprometimento do pulmão daquele cidadão que está com Covid e que aquilo ali poderá se agravar, não pode ficar em casa, tem que ficar numa unidade hospitalar, sendo atendido ou removido antes que o quadro agrave e precise ir para um respirador, que é o último recurso que a gente tem para o tratamento. Então, eu queria me colocar à disposição de verdade, deputado Evair, demais deputados que estão conosco, deputado Eduardo, o senhor que é o nosso vice-presidente da Frente Parlamentar, para que a gente pudesse agir com mais celeridade. E para isso nós precisaríamos saber o que é que o governo federal está mandando para o estado do Pará através da Secretaria de Estado da Saúde do Pará. A deputada Alcione iria entrar conosco, acho que ela também teve alguma dificuldade, porque ela não está aqui nesse momento, mas se a gente pudesse ter uma informação dessa semana, o que chegou para o estado do Pará? O que está para chegar para o estado do Pará? E talvez, deputados, nós pudéssemos fazer uma videochamada, quando pudéssemos marcar com o secretário Franco Duarte ou com o próprio ministro Pazuello, que está no estado do Amazonas, pedindo socorro para esses itens aqui, se eles ainda não chegaram. Nessa lógica de sermos bastante rápidos, eu vou ser rápida também na fala, portanto eu vou encerrar reforçando o pedido, doutor Thomas. O senhor que está mais próximo, que fala a mesma língua, que, por favor, é um apelo de uma enfermeira, não só de uma parlamentar, nos ajude nos insumos estratégicos para que a UIFA, para que o Butantan, para que a Fiocruz possam aumentar a produção e, com isso, a gente imunizar um quantitativo maior da população, em especial, iniciar a imunização para a população de risco, que são os nossos idosos acima de 75 anos, lembrando que o ideal é acima de 60, mas a gente tem que ir fracionando as idades. Doutor Breno, como presidente da Confederação Nacional de Saúde, conte com o nosso apoio, seu apelo, tenha certeza, foi ouvido por muitos de nós. Obrigado. David. Sim, deputado. Seguindo essa linha que a nova colega a deputada Carmen, o Eduardo, nosso parlamentar, e das equipes do Pará, eu tenho uma boa relação, até porque você foi explicando, com as mineradoras, e o Pará é base de Vale, por exemplo, e outras grandes mineradoras que têm usinas de oxigênios nas suas bases. Eu só queria pedir ao Eduardo se fugisse, talvez o Palácio do Governo do Pará, do Helder, esteja cuidando disso, mas essas mineradoras, inclusive, têm uma capacidade de logística, de entrega de coisas emergenciais, às vezes muito mais rápidas e ágeis do que o próprio governo. Eu faço a consulta do Eduardo, se tem, para consultar o governo do Pará, se tem alguém em contato com essas grandes companhias, e é um caminho. Volto a dizer, se tem uma capacidade de entrega de logística rápida e execução, às vezes, em terras, em locais mais difíceis, mais ágil que provavelmente o próprio governo consegue fazer. Então, é uma âncora, temos conseguido sucesso em algumas regiões para não perder essas mineradoras do radar, porque realmente são solidárias, são parceiros no momento igual a esse também. Eu ia só reforçar e dizer que toda
essa articulação foi feita em parceria com o governo do Estado, ou seja, o governo do Estado está ciente de toda essa movimentação. Não excluímos nenhum município, todos os municípios foram dialogados. Conversamos e enviamos o convite para toda a bancada. Está aí o deputado Cristiano Vale, que recebeu o convite, está participando da reunião, tem interesse nessa situação, de forma muito especial. Isso não é uma bandeira do mandato do deputado Eduardo Costa, e sim uma bandeira da Frente Parlamentar Mista de Saúde, da Ibrachina, da Frencomex, da Federação dos Hospitais. Então, o que eu acredito que essa ideia do deputado Evair para buscar a ajuda, a contribuição das mineradoras é muito importante, e também agradecer a palavra da deputada Carmen, que também foi muito enfática em mostrar que é algo mais sério, mais rápido, mais efetivo, né, nessa situação. Então, as demandas que foram apresentadas pelos secretários e prefeitos que nós colhemos, né, está aí nessa listagem, vai ser detalhada por município, o que cada um apresentou. Nós vamos ver exatamente se já existe alguma demanda dessa aí para serem atendidas pelo governo do Estado. Então, vamos consultar o secretário de Saúde para ver se já existe alguma demanda e se isso pode ser atendido através dessas entidades que estamos buscando ajuda, né? Então, Eduardo, só para compartilhar uma informação com você, para poder unificar, Carmen, eu tive a informação agora que o governo do Pará enviou para a Secretaria Especial da Federativa do Palácio do Planalto, a senhora Débora, essa lista, essa relação de caráter emergencial para o Estado do Pará. Eu faço a consulta se você, Eduardo, recebeu essa lista, você tem acesso aos documentos. Se você não tiver, eu vou tentar acessar esse documento aqui, para a gente começar a alinhar, inclusive. Acesso, né? Mas eu não sei se é a mesma lista que a gente está falando. Então, eu vou prometer e pegar essa lista e enviar para a gente fazer o cruzamento e não ter repetição de atividades. Ótimo. Adevair, só para ajudar o deputado, assim, nós encaminhamos essa lista por município para o Ministério, para o governo do Estado. Nós temos um grupo de WhatsApp com todos os vereadores, prefeitos e os deputados, e o deputado funcionando. O doutor Breno nos acompanha. Então, à medida que está chegando as demandas dos municípios, a gente alimenta a lista e eu mando imediatamente para a assessoria do Ministério da Saúde e para o secretário adjunto da CESPA. Senhor, entendeu? Uhum. Agora, o governador do estado já começou a fazer as entregas. O que a gente está precisando é só checar o que já foi entregue. Ótimo. Mas essa lista que eu coloquei hoje, daí as únicas coisas que foram entregues foi o oxigênio. As demais, que são medicamentos, alguns prefeitos assumiram agora e estão com dificuldade de acessar, de comprar com rapidez, de fazer licitação. Inclusive medicamentos, tanto de Covid como da atenção básica. Por quê? O que eles colocaram para nós? Que, em função vamos assim, do frisson que a sociedade está passando, as medicações de diabetes, de cardíacas, estão ficando sem nada, porque a população está sem dinheiro para adquirir e todo mundo está indo tensionar o SUS, só que eles não têm essas medicações. Esse é um caso específico da cidade de Óbidos, né? A cidade de Juruti, ontem à noite nós conversamos, a prefeita está internada, está na UTI, o esposo dela faleceu essa semana e a prefeita está internada. Mas a gente está conversando com o filho dela, entrou no grupo ontem à noite e está conversando conosco. Ontem à noite nós recebemos Curuá, que é uma cidade muito pequenininha, e recebemos um complemento de Oriximiná, né? Então, mas a gente tem condições, o deputado tem condições de lhe entregar tudo detalhadamente. Eu abri contato aqui com o gabinete do governador, porque essas coisas passam pela relação federativa, e eu estou falando com o Léo Nunes, que é o assessor de comunicação do governador, que é um capixaba, inclusive, né? O Léo trabalhou na nossa equipe aqui em Brasília, e só para dizer, se você não tem essa relação com o Léo, depois disponibilizar o contato dele, porque é quem acaba passando as informações para
para poder não ter cruzamento, né? Isso dá uma agilidade, porque naturalmente isso cumpre todo o protocolo também. Acredito eu. Com o governo, o deputado, a gente fala direto com o chefe de gabinete do governador, que é o doutor Luziel, tá? Deputado Evair, posso lhe fazer um pedido? O senhor está em Brasília, claro. Nós estamos ainda nos estados, eu fiquei em Brasília até a semana passada. A partir dessa lista que a Cleide poderá atualizar, né, doutor deputado Eduardo, deputado Cristiano, e quando a gente fala na frente, gente, nós estamos falando de todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras. Ninguém, por favor, se sinta excluído. O senhor não daria um pulinho no Ministério da Saúde com o secretário... Isso, ou com o secretário Franco Duarte, e dizer assim, olha, se não chegou ainda no Pará, isso aqui é emergencial. Isso. Já estou preparando aqui no gabinete a lista, para que eu encerrar aqui, eu já vou sair, eu posso até a pé, que é o meu gabinete no final do corredor aqui. Mais perto. Eu fiz por telefone agora, por WhatsApp, mas nada como a gente estar lá dentro, sabe? Claro. Isso fala em nome desse coletivo, das entidades todas, e vai respaldado pela Frente Parlamentar Mista da Saúde, com toda a autoridade que o senhor pode ter, dizendo, olha, a gente precisa disso, porque hoje é quarta, gente, não dá para a gente esperar até segunda-feira, quando todos nós poderemos estar mais próximos. Pode ser. Lá. Deputados, vocês me permitem rapidamente fazer uma fala? Eu queria só fazer um preâmbulo aqui, antes do doutor Breno falar, dizer que ele é da região, ele conhece muito bem essa região, ele veio lá de Alenquer, né? É Alenquer, então. Ele é do município de Alenquer, conhece muito bem a região, e agradecer o interesse, doutor Breno, em poder também, a todo momento, auxiliar, tentar, de alguma forma, dar a sua contribuição, né? E eu fico muito feliz em ele estar aqui participando desse movimento. Muito ruim, senhor. Não sei se é porque o senhor está sem o fone, tá? Porque está dando muito... Com a palavra, então, doutor Breno Monteiro, nos dê a honra de lhe escutar, doutor Breno. Contribua com essa reunião, por favor. Deputado, eu nem ia falar muito dessa minha ligação aí com a região do Baixo Amazonas, é uma ligação familiar. Meu pai mora em Alenquer, no município do Baixo Amazonas. Inclusive, a minha voz está embargada nesse momento, porque há 14 dias eu recebi uma ligação dele de que ele tinha se contaminado com coronavírus. E é médico, 78 anos, com todas as comorbidades, diabético, coronariopata, todo o conjunto. E nesse momento, certamente, o desespero bateu, a angústia bateu. Eu, por ter uma vida tranquila, tive a oportunidade de encaminhar um avião ao município de Alenquer, que ainda teve, ao pousar no aeroporto, que estava com a pista desativada naquele momento, furou o pneu, todos esses contratempos, mas eu consegui trazê-lo para Belém. Ele está no 14º dia, bem, graças a Deus. Então, eu me angustia muito poder ver e receber as notícias da região, de outros amigos que estão com dificuldade. Uma dificuldade que não é de hoje, é uma dificuldade histórica da região, de ter menos assistência hospitalar, de ter menos assistência médica naquela região, de ter todas essas dificuldades logísticas. Nós temos aqui no governo do estado do Pará um governador e uma equipe incansáveis. Eu tenho dito para todas as pessoas que me perguntam, talvez o estado do Pará quebre se nós tivermos que pagar hora extra para todas as horas de trabalho que o governador Helder Barbalho e sua equipe estão tendo durante esse período da pandemia. Então, acho que o governo do estado tem feito a sua parte, tem ajudado no que pode os municípios. A minha ligação no sábado à noite para a deputada Carmen Zanotto, eu sei de toda a influência, a minha interlocução com o senhor deputado Eduardo Costa, ela é constante.
mas com a deputada Carmen, que é de um outro estado, eu fiz questão de ligar, porque eu sei de toda a influência que a deputada Carmen tem na articulação com o governo federal, com o Ministério da Saúde, é uma parlamentar de uma representação indiscutível, de uma liderança como poucos. E ela prontamente nos atendeu, e ela prontamente se dispôs, como está aqui nesse momento, cuidando de cidadãos de outro estado que não dela, ou seja, não está pensando em política, ela está pensando em atender a população. Acho que é importante, depois de ter dito que o governo do estado do Pará, com a sua equipe, que eu vejo aqui o Denilson, aqui representando o secretário de Saúde, tem feito a sua parte. Nós precisamos da ajuda do Ministério da Saúde, que o deputado Evair acabou de se disponibilizar e aí levar todas as nossas demandas, e também precisamos encontrar caminhos de solicitar à sociedade civil, que há 15 dias vem sendo demandada de toda a situação pelo que passou o estado vizinho do Amazonas, a capital de Manaus, mas essa situação não está mais só lá. Essa situação pela fronteira, pela região de fronteira, com essa região, com uma articulação, com uma ligação muito mais forte com a capital do Amazonas do que com a capital do Pará, está fortemente atingida nesse momento. Então, a gente precisa, de alguma maneira, encontrar caminhos de pedir ajuda à sociedade civil. Para o senhor ter ideia, eu hoje à tarde tenho 2 reuniões por videoconferência com o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, o senhor João, e com o presidente da Confederação Nacional dos Transportes, o senhor Wander Carvalho, que no intuito de levar essa mensagem para que a gente possa também, como a deputada Carmen já citou aqui, convencer atores como o doutor Paulo Chap, superintendente do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, e também coordenador do Fundo de Ajuda patrocinada pelo Banco Itaú, para que a gente possa levar essas demandas também para a sociedade civil e que possamos, com todo o peso que a pessoa de vocês, deputado Eduardo Costa, deputado Evair, deputada Carmen, podem nos ajudar a tentar trazer. Tomógrafo, para a gente instalar, é importante para a gente ir tirando essa desigualdade. A nossa população naquela região não tem acesso, nunca teve acesso a esse exame, precisa se deslocar para Santarém, e obviamente isso traz dificuldade. A gente precisa ter essa articulação. Mas antes disso, os hospitais não têm filme para fazer o raio-x, não tem luva. Uma luva que eu posso trazer um número para vocês. Eu sou gestor hospitalar. Uma caixa com 100 luvas antes da pandemia custava R$15. Hoje, ela está no mercado custando R$100. Como é que alguém que recebe a tabela do SUS, como no hospital de Alenquer, o Hospital Santo Antônio, que recebe os recursos do SUS, pode fazer, que é uma tabela com grande defasagem, como é que pode fazer frente a esses desafios? De, por exemplo, um insumo básico, uma luva, ter aumentado a este nível. Então, a gente precisa da ajuda. E precisa alertar, inclusive, as autoridades, porque me preocupa esta nova variante, eu sou médico, essa nova variante tem me preocupado. Como vocês sabem, essas desigualdades, no início do ano passado, elas ocorreram, e os primeiros sistemas a terem dificuldade no ano passado foi exatamente o Amazonas, depois se estendeu para o Pará, depois se espalhou pelo Nordeste, até que chegou, por último, na região Sul. E isto é uma característica que nós poderemos ver agora nessa segunda onda. Manaus colapsou, a região do Oeste aqui do Pará está colapsando, a gente começa a ver esse deslocamento e a gente vê uma característica diferente. A gente via quem estava, eu sou profissional médico, eu tenho atendido paciente com coronavírus, e a gente via dezenas de relatos dizendo o seguinte: olha, eu durmo com a minha mulher no mesmo quarto, eu estou contaminado e a minha mulher não se contaminou. Conseguiu isolar.
nesse momento que nós temos ouvido de relato das pessoas nessa região, é que se tem 7 pessoas na casa, as 7 pessoas estão contaminadas. É por isso o volume muito grande de contaminação. É por isso essa transmissibilidade certamente é muito superior. Então, nós temos esse papel também de alertar os desafios que certamente virão daqui para frente, não só no Pará, mas em outras regiões. E a gente precisa ter a capacidade de poder não deixar acontecer o que aconteceu no estado do Amazonas, de pessoas morrerem asfixiadas por falta de oxigênio. Então, é esse apelo, desculpem, até esse apelo emocional, porque é uma situação que nós estamos vivendo dentro das nossas famílias, com amigos, e isso dói muito a gente ver tudo isso passar na nossa cara e a gente não poder fazer nada. Então, agradeço as palavras, agradeço mais uma vez ao trabalho de todos vocês, que tem sido fabuloso. Obrigado, doutor Breno, obrigado pelas suas preciosas colaborações e suas palavras aí nitidamente emocionado, né? A gente percebe aí no seu semblante, você está sentindo literalmente na pele, né, esses efeitos da Covid. Te solidariza ao senhor e torcemos aí pela breve recuperação aí do seu pai, tá? Passo agora a palavra para o doutor Thomas Val. Deputado aí, pois não. Só para o encaminhamento, eu queria pedir aqui, primeiro, saudar o doutor Breno pelas suas palavras, mas pedir a Cleide e o Eduardo Costa, até porque tem uma lógica do governo, não tem oficialmente um pedido do governo do Pará daquilo que é prioritário. Tem muita demanda chegando de forma, assim, todo mundo mandando demanda. Mas para o governo fazer a intervenção rápida, falei com a Débora agora do Federativo, já falei com as pessoas do Pará, mas é importante, Eduardo, você liderar esse tema aí. O governo do Pará precisa de formalizar oficialmente aquilo que é emergencial. No caso, respiradores, material para intubação, a sequência médica que vocês conhecem muito bem, e depois a gente vai, na verdade, escalonando isso. Então, precisava, junto com o governador, falar com o secretário de Saúde do Pará agora, formalizar oficialmente para que possamos abrir o protocolo. Volto a dizer, tem muita demanda chegando de todos os lados, mas oficialmente fica às vezes, complicado. Então, é importante, Eduardo, que você liderasse essa centralização, você pensa na prioridade para poder ir ao Ministério. Hoje à tarde eu vou na Secretaria de Saúde e vou conversar com o secretário e já definir exatamente o que já se tem previsto para a região e o que a gente necessita de forma emergencial, e repasso para a deputada Carmen, e no caso... Isso, Carmen, eu já falei com o Ministério que também precisa dessa formalização. A Secretaria de Saúde do Pará diz, olha, a lista é essa, e aí a gente vai focar em cima dela. Doutor Thomas, está com a palavra. Isso, Thomas Lau, vamos lhe ouvir agora, meu amigo, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Quero cumprimentar o doutor Breno Monteiro, deputada Carmen, deputado Cristiano, nosso querido deputado Eduardo Costa, e também o nosso líder, o deputado Evair, presidente do Comitê de Crise da Frencomex. E dizer que, da nossa parte, David, você que está aí na frente dessa parte administrativa, a gente está recebendo também alguns EPIs de cidades chinesas que estão me doando EPIs, e faremos aí essa transferência imediata para o governo do Pará. E em relação às farmácias, medicação, a gente tem parceria aqui em São Paulo com algumas farmácias, a gente pode checar isso daí para ver o que a gente pode fazer. Em relação ao oxigênio, a indústria brasileira de gases, que é o presidente Newton, ele tem lá, vou conversar com ele, vou ligar para ele, e vou ver o que a gente pode fazer em relação ao estado do Pará. Eu sei que muitas empresas chinesas ficaram comovidas, deputado Eduardo, com a questão do Amazonas, do SOS Amazonas, SOS Manaus. Então, tem muitas empresas chinesas, inclusive, aqui me procurando para ajudar ainda mais nessa questão do Amazonas. Em relação a essa relação Brasil-China, eu acho que a Frencomex fez um trabalho importante, o deputado Evair já alinhou um contato com a Embaixada da China em relação aos insumos, e eu acho que está muito bem encaminhado, né, David? Então, eu acho que já é um bom começo aí nessas relações.
e pode contar conosco. Estamos nessa crise toda e estamos à disposição, deputada, para qualquer coisa, e já vamos, então, prosseguir com esses contatos aí das empresas daqui de São Paulo. Excelente, Thomas. A gente não duvidava da sua capacidade e da sua humanidade num momento como esse, né? Você vem se mostrando aí um grande ser humano, uma pessoa assim, um caráter, de uma bondade, de um coração admirável. A gente não tinha dúvida disso. Deputado Eduardo Costa, para finalizações, o senhor gostaria de falar agora? Eu queria só, antes de finalizar, agradecer a Amazônia Tech, que fez a doação de EPIs para a região, e que foi distribuída pela Defesa Civil. Eu agradeço com certeza, e vamos aguardar essa contribuição também, que foi referida aí pelo Dr. Thomas, né, que é muito importante. É uma região muito carente, tudo que vier, nós vamos aceitar de bom grado. E dizer que vamos continuar dialogando com os municípios, com os secretários, com os vereadores, com os prefeitos principalmente, né, e ouvindo as suas demandas, ouvindo as suas necessidades, para que a gente possa trazer algum alento aí a essa região, que talvez não tenha a repercussão a nível nacional que está havendo hoje no estado do Amazonas, mas é um reflexo dessa região que está próximo, né, é limite de estado, né? Então, houve aí esse início aí. E como bem falou o doutor Breno, essa crise, ela mostra principalmente as desigualdades regionais, né, que nós temos nesse momento. Então, eu quero agradecer de forma muito especial a todos que participaram da reunião, agradecer às assessorias, né, em nome da Cleide, agradecer a assessoria de todos os deputados, né, agradecer ao David, né, agradecer a participação de forma muito especial do Dr. Breno, da Frente Mista de Saúde, né, da doutora Carmen Zanotto, da Frencomex, representada aqui pelo deputado Evair, né, da nossa bancada, o deputado Cristiano já saiu, mas agradecer a participação do deputado Cristiano, né, e dizer que hoje à tarde vamos lá com o secretário, vamos dialogar e definir essa necessidade para que nada realmente fique de fora, né? Vamos tentar ver e definir dentro do que foi nos passado, é muito importante, que já está previsto e o que não temos previsão, para que a gente possa ter essa contribuição, e agradecer aí o interesse, né, a disposição do deputado Evair querer sair de imediato lá no Ministério para resolver isso, né, e também da deputada Carmen. Muito obrigado a todos e vamos, se necessário, marcar uma nova reunião já para... Deputado, só um momentinho, antes da gente fechar, acho que seria interessante a gente dar a voz para o vereador, que foi uma das câmaras, nós conversamos com as câmaras de vereadores desses municípios. Com certeza, vamos ouvir o vereador. E nós temos o vereador Mauro Vanzel, de Oriximiná, e seria importante a gente escutá-lo. Sim, vamos ouvir. Eu até no início falei que a gente deveria mais do que falar, mas a gente acabou sim. Por favor. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, participar desta reunião. Fiquei atento a todas as falas. Quero dizer a vocês que hoje o problema de Oriximiná são os insumos, o remédio, seringas, o problema do oxigênio. Graças a Deus, a Prefeitura de Oriximiná adquiriu uma usina de oxigênio, onde está suprindo a necessidade do hospital municipal aqui e das cidades circunvizinhas também, que nós estamos ajudando. Então, hoje a nossa maior preocupação é a medicação, que nós estamos em falta, mas eu tenho certeza, Cleide, deputados, que logo, logo nossos pedidos vão chegar, vão ser atendidos para que a gente possa ter essa medicação, não só para o Covid,
mas para a atenção básica também do município. Então, a gente fica muito satisfeito em saber que vocês aí em Brasília estão olhando com carinho a nossa região, porque nós estamos passando por essa situação pelo fato de sermos muito próximos do Amazonas, né? Então, tem essas interligações entre o Pará e o Amazonas aqui. Então, a pandemia pegou pesado lá, com certeza ela vai, aqui em Oriximiná, aqui no oeste do Pará, vai vir forte. Então, se a gente estiver preparado, com medicações, com oxigênio que nós já temos aqui, mas a gente não pode olhar só Oriximiná. Faro está com um problema muito grande, Curuá também, Óbidos, e a gente fica imensamente feliz em saber que vocês estão olhando com carinho enorme. Estava escutando agora a fala do Breno Monteiro, que é de Alenquer. Ele sabe muito da necessidade do povo de Alenquer, dos chimangos. Então, meu irmão, a gente fica feliz e agradecer para vocês por tudo que tem fazendo pela nossa região e pelo país todo. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Muito bem, vereador. O senhor foi muito feliz na sua fala. O Comitê de Crise, né, auxiliado pela Frente Parlamentar do Comércio Exterior, pelo Instituto Sociocultural Brasil-China, o IBRA-China, e juntamente com a AB Nacional, na criação da Coordenação Nacional das Relações Bilaterais Brasil-China, tem feito exatamente esse trabalho, pensando no Brasil como um todo, sem nenhum tipo de viés político, sem nenhum tipo de viés ideológico, mas sim pensando em salvar vidas, pensando em combater essa mazela, essa maldita doença, né? Se é que existe uma doença bendita, nenhuma e minimizar, né, os seus efeitos no Brasil como um todo. E as colocações de todos aqui nessa sala de reuniões foram muito pertinentes, muito boas. Queria imensamente agradecer a participação da deputada Carmen Zanotto. A gente nutre uma admiração pela deputada Carmen e ela faz jus a essa admiração. É uma mulher muito batalhadora. E, deputada, eu estendo aqui como assessor, como servidor da Câmara dos Deputados, e estão em situações assim que a gente observa a paz por onde, tá? Queria agradecer a presença de todos e queria aqui finalizar, Cleide, solicitando que você faça junto ao chefe de gabinete do governador, como você disse que tem acesso a ele, e redija o quanto antes, se possível ainda hoje, um documento oficial do governo pontuando as prioridades, né, os equipamentos e as necessidades, não apenas do Baixo Amazonas, porque isso vai subir, isso vai chegar no restante do estado do Pará, e que pontuasse isso, colocasse essas prioridades para que o deputado Evair de Mello, com a sua influência como vice-líder do governo, com a sua influência como um dos homens mais próximos ao presidente hoje, com a sua influência como um dos parlamentares que tem maior proximidade com o ministro Pazuello, use disso, deste documento oficial, para que a gente encurte o caminho. Então, além de encaminhar para o governo federal, nos encaminhe para o governo, para o gabinete do deputado Evair de Mello, na pessoa do seu chefe de gabinete, Marcelo, que está aqui na reunião também. Encaminhe este documento para que as devidas ações, né, os devidos procedimentos sejam tomados com a maior brevidade possível, tá bom, Cleide? E aí eu dou por encerrada a reunião, se alguém quiser mais dar mais alguma palavra, está aberta. Seu ofício pode ser encaminhado também ao IBRA-China, para que ele tenha ali noção dos itens necessários, né? Os itens farmacológicos e tudo mais. Por favor. Eu só preciso